Sejam multiplicados todos os dias de vossas vidas, e principalmente nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto do Evangelho e sobre esse chamado, esse convite, que também pode ser entendido como uma ordem que Jesus faz a Levi: segue-me. É o mesmo convite, é o mesmo chamado que ele faz a mim, a ti e a todos nós. Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós acabamos de ouvir o texto de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Um texto muito interessante, rico em muitos detalhes. E esse texto também encontra paralelos em Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, e Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. É o texto do chamado de Mateus, conforme nós lemos aqui no livro, escrito por Mateus. No texto de Marcos e no texto de Lucas, ele apresenta ali é apresentado outro nome. Naquele período, como os povos viviam sob a dominação romana, geralmente as pessoas tinham o seu nome, como os hebreus tinham o seu nome de circuncisão, e também um outro nome que era para o mundo romano. No livro de Marcos e de Lucas diz que Jesus, passando pela coletoria de impostos, chama Levi, filho de Alfeu. Esse era o nome de circuncisão desse homem que nós conhecemos no texto de hoje como Mateus. Interessante que Marcos e Lucas fazem questão de dizer quem era o pai de Levi, filho de Alfeu. Devia ser um nome muito importante naquela região. E nós ouvimos esse nome também quando depois, lá nos Evangelhos, Jesus chama os 12 apóstolos. E lá vai dizendo o nome de cada um, começa Pedro, Tiago, filhos de Zebedeu, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Pedro, André, vai enumerando os nomes e de repente diz assim: Tiago, filho de Alfeu. Novamente aparece o nome Alfeu. Talvez fossem irmãos Tiago e Levi. Não temos maiores detalhes, mas nos chama a atenção que esse nome era um nome importante. E é muito interessante, Jesus está ali na região das cercanias do Mar da Galileia, e ele já tinha uma grande fama, porque havia feito várias curas, acabara de curar um paralítico. E de repente ele passa num lugar diferente. Nós vemos Jesus nas sinagogas, nós vemos Jesus no templo, mas de repente Jesus entra na coletoria de impostos. Não era um lugar onde um mestre, um rabino entrava. Jesus tem uma missão e ele vai deixar bem claro qual é a sua missão. E ele chega e vê Mateus, Levi, cobrando impostos. Os romanos, eles tinham taxações de impostos em todos os povos e eles colocavam pessoas do próprio povo para cobrar. E essas pessoas, que eram chamadas de publicanos, homens públicos, eles tinham que repassar o imposto de cada pessoa, mas eles tinham a liberdade de cobrar a mais. E por isso eles eram conhecidos como corruptos, como ladrões, como grandes pecadores, porque geralmente cobravam mais e muito mais. E eles tinham soldados romanos que os protegiam. Ninguém gosta de cobrar impostos, ninguém gosta de pagar impostos. Ninguém de nós. Se nós víssemos os impostos dando um bom resultado, até ficaríamos felizes, mas vemos que não é assim. E também não era assim naquela época. As pessoas não gostavam dos publicanos, as pessoas detestavam os publicanos. Jesus entra e podemos imaginar a cena. As pessoas estão lá pagando seus impostos e de repente Jesus olha para Mateus, não fala absolutamente nada diferente a não ser segue-me. Isso pode ser entendido como um convite, ou talvez para Mateus, para Levi, pode ter sido entendido como uma ordem: segue-me. Mateus era um homem importante no local, era um cobrador de impostos, todos conheciam. Jesus estava adquirindo uma importância e provavelmente Mateus também já o conhecia,
Não sabemos se já tinham conversado ou não, mas Mateus sabia quem era Jesus. E provavelmente ele estava esperando aquele convite para uma grande guinada, para uma grande mudança na sua vida. Porque nós não vemos ele questionar quem é você, o que você pensa que é, sabe com quem está falando, o que você me propõe, o que eu vou ganhar te seguindo. Nada disso. Ele levanta e segue Jesus. Fecha a coletoria. E diz o texto, e os textos paralelos de Marcos e Lucas também falam isso, que ele então faz uma grande festa, um grande banquete de despedida e chama os outros publicanos. Aquela região ali tinha várias cidadezinhas, cada cidade tinha o seu cobrador de impostos. Ele chama os outros amigos, colegas dele. E diz o texto que havia vários pecadores naquela janta. Também o texto de Marcos e Lucas frisam isso, publicanos e pecadores, ou seja, havia gente de todos os níveis e principalmente os mais falados, mal falados, digamos assim. E entre os convidados haviam fariseus e escribas, os líderes da religião. E são exatamente eles que falam para os discípulos de Jesus: escuta, como é que pode? O mestre de vocês está comendo com pecadores. E Jesus, que é Deus, responde a eles: não são os sãos, mas sim os doentes que precisam de médico. Aqui Jesus já começa a deixar bem claro o que ele veio fazer, quem ele é. Então ele diz: eu não vim chamar justos, santos, puros, eu vim chamar pecadores. E então ele dá uma puxada de orelha neles, citando o texto que nós acabamos de ler de Oséias 6,6, que eles, como fariseus, como escribas, como doutores da lei, conheciam, mas não observaram. Então Jesus diz aquilo que Deus disse lá em Oséias 6,6: eu não quero holocaustos, sacrifícios, isso é muito fácil de se fazer. Eu quero misericórdia. Ou seja, vocês que estão condenando, julgando, dizendo que eles são pecadores, que eles não merecem absolutamente nenhuma bondade, nenhuma atenção de mim, vocês que estão julgando eles, condenando eles, ainda não aprenderam a ter um coração misericordioso. Misericórdia significa, cortes é coração. Então misericórdia significa bondade, amor, graça, compaixão, que vem do coração. Mas isso só pode acontecer num coração que já foi operado pelo médico dos médicos, Jesus. Porque Jesus, quando fala do coração, ele diz: do coração procede tudo que é ruim. É ali que está o adultério, ciúme, inveja, egoísmo, raiva, arrogância, soberba, maldade. Está tudo no coração. Então, para que o coração seja misericordioso, tenha misericórdia, que é o que Deus espera encontrar nos seus filhos, ele precisa ter sido operado por Jesus. Jesus deixou claro o que ele veio fazer: limpar corações, perdoar pecadores. Querido irmão, querida irmã, eu e cada um de vocês, nós somos os doentes que ele veio chamar para curar, para transformar, para salvar. É para mim, para ti, que ele olha com muito amor e diz: segue. Segue. Vamos mudar de vida. Vamos deixar para trás a vida pregressa, os pecados, não interessa quais foram. Vamos começar de novo. Estou dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Foi isso que ele disse para Levi. Foi isso que ele disse para Mateus. É isso que ele disse para mim e para ti. Nosso coração está cheio de coisa ruim, mas ele quer encher o nosso coração de misericórdia, bondade, amor, compaixão. E isso só ele pode dar, porque só ele é amor. Deus é amor. Segue.
Esse é o convite, esse é o chamado, essa é a ordem, que Ele continua como Redentor, como Salvador, dando a todos os perdidos, procurando aqueles que estão afastados da família da fé, aqueles que andam, como disse Davi, pelo vale da sombra da morte, isto é, nos caminhos que levam à morte, presos aos seus prazeres e pecados. Jesus quer transformar as suas vidas. Ele olha para ti e para mim, ali onde estamos, assim como olhou para Levi lá no trabalho, na coletoria. Ele olha para nós em casa, no trabalho, na escola, e diz: segue. Eu vim dar a minha vida para perdoar os teus pecados. Eu vim carregar a culpa que tu estavas carregando. Segue. Confie em mim. Deixe para trás a tua vida de pecados e vamos mudar daqui para frente. Segure na minha mão. Confie em mim. É um chamado de fé. Como foi o chamado de Abraão? Acabamos de ler em Romanos, no texto de Romanos 4, que Paulo diz: Abraão é o pai da fé porque ele não tinha garantia nenhuma. Na idade que ele tinha, ele confiou que Deus lhe daria um filho e ele seguiu. Deus simplesmente disse: sai dessa terra, eu vou te dar outra terra. Ele não tinha garantia nenhuma. Ele não teimou, ele não discutiu, ele foi. Mateus não tinha garantia nenhuma de absolutamente nada. Ele ouviu o chamado: segue-me. E ele foi. Ele diz a mim e a ti: segue-me. Com fidelidade, com abnegação, com compromisso até a morte, ou melhor, até a vida eterna. De um lado está Jesus fazendo esse convite. Entretanto, do outro lado está o diabo, fazendo o mesmo convite a todas as pessoas. Enquanto estivermos nesta vida, esses dois convites seguem, estarão sendo feitos, e cabe a cada um optar, decidir, escolher a qual dos dois convites seguirá. De um lado está Jesus dizendo: eu sofri e morri por ti, dei a minha vida por misericórdia, por amor a ti. Segue, venha fazer parte da minha família, da igreja. Segue-me para o culto, para o estudo bíblico, para a participação nos departamentos da igreja. Segue-me para uma vida cristã, uma vida de testemunho, uma vida onde você não vai mais colocar o eu sempre em primeiro lugar, mas vai colocar Deus em primeiro lugar. Onde você não vai se importar apenas com você, e você se dar bem sempre, mas você vai olhar para as outras pessoas, para o seu próximo, para o seu semelhante, e vai ver que ali está um irmão, uma irmã, alguém que faz parte da mesma família. E aquele amor que você tem por você, você também vai ter por eles. Segue-me para o louvor, para a adoração, para o testemunho. Use os teus dons, os talentos, para o crescimento da igreja. E viva sempre em comunhão com misericórdia. Esse é o convite de Jesus. Do outro lado, o diabo também convida e diz: segue-me. Segue-me para curtir a vida, para curtir o momento, a fama, o prazer, a riqueza, a ostentação, os prazeres, os vícios, a malandragem, a mentira, o poder. Seja feliz agora, curta o momento, não se importe com as outras pessoas, o que importa é você. Você precisa se dar bem. Deixa os outros se virar, deixa os outros para trás, se puder, use-os. Você precisa ser feliz agora. Deixe para lá essa coisa de igreja, estudo bíblico, ler a Bíblia. Você não tem tempo para isso. Aproveite o momento. Você está cansado demais para ir à igreja. Você tem outras coisas mais importantes a fazer do que tomar a Santa Ceia e confessar o seu pecado. Viva a vida agora.
você sempre vai ouvir os dois convites. Ninguém escolhe por você. Cada um é responsável por sua escolha. Aceitando o convite de Jesus na sua vida, você um dia ouvirá as palavras: vinde bendito do meu Pai, entrai na glória que eu preparei para você. Entre no novo céu e na nova terra. Se você aceitar o convite do diabo, você ouvirá: aparta-te de mim, maldito, para o fogo do inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Mateus, Levi, fez a boa escolha, seguiu a Jesus, conheceu o Salvador Jesus, se entregou ao Salvador Jesus e viveu para Jesus, e hoje está com Ele na glória. Siga Jesus você também, tornando-te um discípulo, um filho de Deus, e diga com muita firmeza: Senhor, eu tenho decidido seguir-te até o fim. Fortalece a minha fé e o meu amor, para que eu tenha um coração cheio de misericórdia, que eu não acuse, que eu não discrimine, que eu não me afaste, mas que eu agregue, que eu chame, que eu apoie, e que eu leve esse teu convite para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que ainda fecham seu coração, seus ouvidos, estão seguindo o outro convite. Que eu seja um agente do teu amor, da transformação que só tu pode operar no coração de todas as pessoas, não importa os pecados. Jesus perdoa, porque Ele ama, porque Ele salva. Ele continua fazendo esse convite através de mim, através de ti, ali onde nós estamos. Segue, que possamos servir Jesus todos os dias de nossa vida, com alegria, com gratidão e levando esse convite de amor a todos. Amém.